Aleluia. Graças a Deus. Eu quero, com muita alegria, nesta noite, agradecer a Deus, nosso Senhor, por poder estar aqui novamente com esta igreja amada, congregação do Antônio Leite. Que Deus abençoe suas vidas, estar aqui com os irmãos, Nosso encarregado irmão Sérgio, Aleluia. E aqui com o líder dos jovens, Agil, Graças a Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta maravilhosa oportunidade, através deste convite do Diácono Roger, também líder dos jovens. Quero agradecer pela saudação de bem-vindo, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando que nós estamos de pé, então vamos abrir as nossas Bíblias no quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 28 e o versículo 1 apenas. E depois nós vamos fazer uma segunda leitura no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 11 e o versículo 15. Deuteronômio 28 e 1. Aleluia. Graças a Deus. É o quinto livro da Bíblia, bem fácil de achar. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Capítulo 28, versículo 1, uma passagem bastante conhecida. E depois, quem quiser acompanhar a segunda leitura, São Mateus, capítulo 11, versículo 15. Vamos ler. Deuteronômio 28 e 1 nos diz assim a palavra do Senhor: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. São Mateus, capítulo 11, e o verso 15, nos diz a palavra do Senhor: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podem tomar os seus assentos. Não esquecendo de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Como eu já disse, estamos felizes por poder estar aqui nesta congregação mais uma vez. Estivemos aqui o ano passado e eu quero tentar puxar a lembrança dos jovens agora, a memória dos jovens. Quem lembra quando o irmão Fabrício esteve aqui o ano passado, nós fizemos um trabalho com os jovens. Os jovens que estavam, levante a mão por gentileza, bem alto para mim enxergar todos. 1, 2, 3, 4, 5... Tá, alguém lembrou, Deus abençoe, 6. Então, graças a Deus, nós tivemos aqui, foi um ótimo trabalho, que Deus nos abençoe. Nós cremos hoje também numa grande bênção, Eu tenho alegria, irmãos e irmãs, de pregar, de ministrar, de estar junto com os jovens, de me envolver com a juventude, para juntos nós aprender com a palavra de Deus e juntamente com a igreja, É uma alegria para nós estar em torno da palavra de Deus, meditando na palavra do Senhor. E nós temos certeza absoluta que nós vamos voltar para casa com a oração do irmão que nos antecedeu aqui. É diferente, nós precisamos, preste atenção por gentileza, nós precisamos entender isso. Que quando nós viemos para a casa do Senhor, preste atenção, quando nós viemos para a igreja, quando nós nos deslocamos da nossa casa, ou de onde nós estivermos para vir para a casa do Senhor, nós temos que ter um sentimento, um pensamento dentro do nosso coração. É de voltarmos para casa diferentes, amém?
é de nós sermos tocados por Deus e voltarmos para casa diferente. Essa é a vontade do Senhor. Deus não quer, preste atenção, que nós chegue na igreja, irmão Sérgio, com problemas, com dificuldades, com preocupações e volte para casa, irmão Ageu, da mesma forma. Não, Deus quer que nós volte, irmão Daniel, para casa abençoado, contente, feliz, dando glórias a Deus, dizendo aleluia, dizendo que Jesus é bom e que a vitória é nossa, amém? Dá para te dar um glória a Deus, dá para dizer um aleluia, porque Deus deseja nos abençoar, e eu já estou sentindo a presença do Senhor neste lugar, porque Deus quer que nós, irmãos, seja abençoado. Então eu vou te pedir mais uma vez que você preste bem atenção, não se detenha em acontecimentos e movimentos que você poderá ver dentro da igreja, mas preste atenção na palavra. A bênção que você veio receber nesta noite, neste lugar, depende também da palavra do Senhor, amém? É a palavra de Deus que muda a nossa história, é a palavra do Senhor que muda o quadro da nossa situação. Por isso nós precisamos prestar atenção na palavra. Nós fizemos 2 leituras aqui na Bíblia Sagrada, e nós queremos fazer uma breve meditação sobre esta primeira leitura, que nós encontramos em Deuteronômio 28, uma passagem bastante conhecida, muito conhecida, vamos dizer assim, dos leitores da Bíblia Sagrada. É onde Moisés ele está lendo a lei do Senhor para o povo de Israel, e é dividida esta passagem em 2 situações, numa situação onde acontecem maldições e numa situação onde acontece bênçãos. Moisés está lendo, refletindo e profetizando para o povo bênçãos de Deus. E aqui no versículo 1, no início do versículo, o Moisés está dizendo, inspirado por Deus: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Que promessa, jovens, que promessa, juventude, Deus está fazendo ao seu povo através desta palavra. Porém, hoje nós estamos num culto caracterizado, culto da mocidade, culto dos jovens, e eu creio, aqui está o nosso encarregado também, irmão Adriano, eu creio que nessa noite, irmão Adriano, eu vim trazer de Deus saúde para essa juventude, saúde para este trabalho, saúde para esta congregação. Então preste atenção, para que esse culto possa ser um diferencial na tua vida, possa ser um diferencial na tua história, possa ser uma divisão de tempo, aonde Deus irá começar algo novo com você. Aleluia. No trabalho que nós fizemos aqui no ano passado, nós meditamos num mistério que Deus nos deu, sobre uma experiência inesquecível. Eu creio que os jovens que estavam aqui lembram, uma experiência inesquecível. Nós podemos ter com Deus muitas experiências, mas a melhor de todas é aquela que nós nunca mais esquecemos, a experiência inesquecível. E você pode ser abençoado e abençoada hoje, exatamente hoje, se Deus tocar no teu coração, através desta palavra, talvez a tua vida nunca mais vai ser a mesma, porque a palavra de Deus tem este poder de mudar a história do homem, de mudar a história da mulher, de mudar a história do moço e a história da moça, porque esse é o objetivo da palavra do Senhor. Ela não volta vazia, porém ela vem e faz aquilo que ela tem uma meta para cumprir. Amém? Aleluia. Então vamos meditar junto nesta noite sobre a palavra do Senhor. Eu quero meditar com a igreja, com os jovens principalmente, em algo que é muito importante na nossa vida, irmão Adriano. Em algo que para muitos, vamos dizer assim, abre-se aqui um parênteses, para muitos não acontece, Ageu. Aleluia. Mas graças a Deus que aqui eu acho que não tem, eu não vi, por exemplo, não tem esse conhecimento, né? Mas nós vamos meditar nessa noite que Deus nos abençoou. Nós já podemos nos contar abençoado. Por quê? Porque nós conseguimos estar aqui e ouvir a palavra de Deus. Ouvir
a palavra do Senhor, é escutar a palavra do Senhor, meditar, irmão José, na palavra do Senhor. Ruim seria, irmão Adriano, se nós viesse para cá e nós víssemos o povo recebendo, o povo adorando, as irmãs, os irmãos passando aqui adorando a Deus, cultuando ao Senhor, cantando hinos maravilhosos, e nós se voltasse para casa, Ageu, aleluia, sem poder participar, irmão Adriano. Imagina que luta, que situação complicada, mas graças a Deus que o Senhor nos deu 2 ouvidos para nós participar do culto. Levante a tua mão para o céu e agradeça a Deus, porque Deus te deu 2 ouvidos abençoados para você receber a palavra do Senhor. Porque se nós não escutássemos, irmão Adriano, se nós não tivéssemos 2 ouvidos, ou um que seja que funcione, aleluia, que funcionasse, nós seríamos pessoas meia frustradas, meia decepcionadas, e principalmente para ser crente ia ser uma luta, porque a Bíblia nos diz, presta atenção, que a fé, ela vem pelo ouvir. Aleluias. E ouvir do que, irmão Fabrício? Ouvir da palavra de Deus. Se nós fosse surdo, podemos dizer assim, nós não íamos conseguir ter fé, irmão Adriano, porque a fé vem pelo ouvir, aleluia, e ouvir da palavra do Senhor. Amém? Então, se nós não conseguíssemos ouvir, se nós fôssemos surdo, e podemos abrir outro parênteses, se nós fôssemos surdo espirituais, nós também viríamos para a igreja e não seríamos abençoados. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, Deus nos abençoou e nós temos 2 ouvidos, mas preste atenção na palavra, que nós não viemos aqui perder tempo, nós não viemos aqui porque não tínhamos mais nada para fazer. Nós estamos aqui porque queremos ser abençoados e a nossa bênção vem pela palavra do Senhor. Amém? Então aqui na primeira parte do versículo, a Bíblia diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem um porém, irmão Adriano. Aqui começam as bênçãos decorrentes da obediência. É a epígrafe do capítulo. As bênçãos decorrentes que vêm da obediência. Então Deus começa a chamar a atenção do povo. Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, então vai ser abençoado. Porém, se não ouvir, não vão ser abençoados. Então depende de mim, moça e moço. Para mim ser abençoado e abençoada, eu tenho que ouvir a palavra do Senhor e praticar e viver a palavra de Deus. Porque senão, aleluia, a bênção de Deus não vai me alcançar. Ela não vai conseguir chegar na minha vida. E nós vamos meditar e vocês vão compreender comigo aqui nessa noite o porquê, irmão Ageu, que a gente olha para dentro da igreja e Deus vai falar forte conosco aqui nessa noite. E muitas vezes não é aqui na igreja, na Antônio Leite que eu estou falando, na igreja no sentido geral. Às vezes a gente olha para um irmão abençoado, a irmã é abençoada, daqui um pouquinho a gente olha para outro e o outro não é abençoado e ela não é abençoada. E a gente fica pensando, irmão José, como é que um irmão é abençoado e o outro não é abençoado? O segredo está na palavra, o segredo está no ouvir, porque aquele que ouve e pratica, recebe a bênção, mas aquele que ouve e não pratica, a bênção não me apanha. Levante a tua mão para o céu, por gentileza, nessa noite. Deus está abrindo uma porta nesta noite, neste lugar, para os jovens desta congregação, para que as bênçãos do Senhor te alcance, aleluia, te encontre e a tua vida seja diferente na face da terra. Aleluia. Se atentamente ouvires. Então não é ouvir de qualquer maneira, não é ouvir de qualquer jeito, não é ouvir, isso eu ouço, aquilo eu não ouço, não. É atentamente os mandamentos de Deus. Então Deus vai fazer o meu caminho prosperar diante das nações, e o mundo todo, vamos dizer assim, vai saber que eu sou um filho de Deus e uma filha de Deus. Porque a bênção do Senhor vai aparecer na minha vida. Porém, para isso acontecer na minha vida, depende de eu ter ouvido
Para mim receber a bênção, eu tenho que ouvir. Então lá em São Mateus, capítulo 11 e versículo 15, nós lemos o Senhor Jesus falando. Preste atenção para ver como a Bíblia ela é séria, ela é complexa. Jesus faz uma colocação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo aqui tem ouvido, né? Parece que Jesus está fazendo uma piada, irmão Adriano. Parece que Jesus está fazendo uma charadinha, né? Está contando uma anedota, como se diz. Quem tem ouvido? Todo mundo que estava ali, irmão Daniel, tinha ouvido. Porém, o ouvido que o Senhor Jesus está falando, não é esse ouvido natural que nós temos, não. O ouvido que o Senhor Jesus está falando é um ouvido espiritual, que não é todo mundo que tem, que não é todo mundo que consegue adquirir do dia para a noite, não. Para nós termos um ouvido espiritual, tem que ter uma dedicação, tem que ter um esforço, tem que ter um empenho, tem que ter uma atenção, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ouvido natural todo mundo pode ter, mas o que o Senhor Jesus está falando é de um ouvido espiritual. Então a mensagem desta noite, para você entender bem e guardar bem esta mensagem, para você usar ela para ser uma bênção à tua vida, o título da mensagem é bem prático, bem simples: ouvido. Esse é o tema da mensagem, ouvido. Se alguém amanhã te perguntar, irmão, o que foi pregado no culto dos jovens sábado à noite? A mensagem foi ouvido. Aleluia. Bem simples de guardar, mas é uma palavrinha tão pequena que muda toda a nossa vida. Muda toda a nossa história. Porque se nós não tivéssemos ouvido, aleluia, nós seríamos pessoas deficientes física, né? Deficiente auditiva. Tem casos que a pessoa nasce surda, irmão Adriano, nasce surda, né? Então não tem o que fazer, só por um milagre de Deus. Eu estou sentindo algo aqui. Quando a pessoa nasce surdo, para curar aquela surdez, é só um milagre de Deus. A medicina ainda não conseguiu alcançar esse nível de fazer uma pessoa que nasceu surda conseguir escutar. Mas porém tem um detalhe: tem pessoas que nascem escutando, aleluia, e ficam surdas. Isso é outra situação. E também tem um detalhe de pessoas que nunca falaram, não falam, são mudos, porque não o escutam, não aprende. Então ele é mudo porque não escuta, ela é muda porque não escuta. Mas o Espírito Santo de Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então é algo para nós meditar. Por que Jesus disse? Preste atenção, que a Bíblia, irmãos, humanamente falando, ela é um livro, né? Para muitos até desprezado, um livro jogado em canto, um livro que não vale nada, um livro que já foi queimado, foi destruído, mas é um livro que tem muito poder, porque é a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqui no meio desse povo que está me seguindo, tem surdo. É a mesma coisa. Quando Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo que tem alguns que não têm. Então, em outras palavras, ele está dizendo, tem gente surda acompanhando. Tem gente surda no nosso meio. Irmãos, eu estou pregando para vocês algo que Deus me deu essa semana. Buscando a Deus em oração, Deus me deu essa revelação para me trazer para essa juventude. É um pão bem quentinho. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Isso aqui não é internet, não. Isso aqui é mistério de Deus. Irmão Adriano, eu tenho tido algumas experiências, e eu creio que também o irmão Adriano já tem tido. Se tem um problema, irmãos, de nós lidar, de trabalhar, que nós vimos dentro do povo de Deus, é quando a gente encontra um surdo ou uma surda espiritual. É difícil lidar. Por quê? Porque tu fala uma coisa de manhã, de noite parece que tu não falou nada. Tu fala algo agora no horário do culto, passou 2 horas, a pessoa parece que não escutou nada, entrou aqui
e saiu aqui, como se diz. Então é um surdo ou uma surda espiritual. E o problema, aleluia, até não é que a pessoa não escute. O problema é que a pessoa escuta e não é abençoado, não é abençoada, porque a sua vida, aleluia, eu estou sentindo algo forte de Deus aqui. Nós olhamos, irmão, passa ano, e passa ano, e passa ano, e a vida daquela pessoa não desenvolve. Parece que é um círculo vicioso, a pessoa não sai do lugar. E está toda semana no culto. Está todos os dias de culto, está no culto. E a vida parece aquele marasmo, não muda. Por quê, irmão? E tem outro que a vida deslancha, vai para frente. Por quê? Porque não está conseguindo ouvir a palavra de Deus. Aleluia, a bênção da palavra não está conseguindo produzir o fruto. Porque a pessoa não escuta, é surda ou surda espiritual. E o Espírito de Deus trabalha pela palavra de Deus. Aleluia! Irmão, tu veio aqui para nos criticar? Não! Deus me livre, longe de mim. Que juízo triste seria o meu. Não! Eu estou aqui nessa noite meditando com a igreja nesse mistério que Deus vai abençoar. Aleluia! Deus vai nos dar uma grande vitória nessa noite. Amém, irmão? Será que eu sou surdo espiritual? Irmão, será que eu sou surdo espiritual? Se você é ou não é, Jesus está falando nessa noite pela sua palavra. E a Bíblia diz que Ele mandou a sua palavra e a sua palavra os curou. Levante a tua mão para o céu, por gentileza. Aleluia! Deus quer te abençoar nessa noite. Porque, irmão, tem um detalhe. Nós podemos nascer ouvindo espiritualmente. Porque não tem, irmão Adriano, nós nascemos espiritualmente, aleluia. Se nós não tiver ouvido espiritual, não tem como. Para nós nascer para Cristo, para nós aceitar a Jesus, nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo, e Ele convence pela palavra. Amém? A igreja concorda comigo? A juventude concorda comigo? Ninguém está aqui forçado, ninguém botou uma faca no pescoço, uma arma na cabeça, fez uma ameaça: se tu não ir no culto, não aceitar Jesus, tu vai te dar mal. Não, nós estamos aqui porque entendemos que Jesus é o nosso Salvador. Porém, tem um detalhe. Existe alguém que é chamado de ladrão na Bíblia Sagrada, irmão José. E esse alguém é Satanás. E se tem uma coisa que ele gosta de roubar, irmão Ageu, é a nossa audição. Sabia disso? Se tem uma coisa que o diabo gosta de roubar, é a audição do povo de Deus. Se tu olhar para a Bíblia Sagrada lá no Apocalipse, 7 vezes Jesus repete: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Então ontem eu tinha ouvido e hoje eu não tenho mais. Ontem eu escutava, hoje eu não escuto mais. Ontem eu era sarado espiritualmente, hoje eu sou um deficiente espiritual. Por quê? Porque a guerra espiritual roubou a minha audição. Isso não é anormal, isso não é motivo de você ficar se autocriticando, se autojulgando, não, porque isso é uma consequência da guerra espiritual. A igreja está entendendo? A mocidade está entendendo? Porque lá no Jardim do Éden, irmão Adriano, quando Deus colocou Eva e Adão lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que o diabo veio roubar, a audição espiritual. Ele perguntou: não foi isso que Deus disse? Por quê? Porque ele tinha escutado, ele sabia que eles tinham escutado alguma coisa de Deus. E ele já inverteu, transformou aquilo que Deus falou numa outra coisa. Então ele roubou, eles ouviram uma coisa e ele disse outra. Trocou a audição deles. Aí está o perigo, irmãos. Aí está o detalhe, mocidade. Se Deus falou de um jeito, fica naquele jeito que Deus falou. Não tenta pender para um lado ou pender para o outro, aleluia. Não fica no que Deus falou. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, então Ele vai te abençoar. Não é eu escutar uma parte e a outra eu fazer de surdo. Não é eu escutar uma parte que me agrada e a outra parte eu ia tapo o meu ouvido, não. Eu tenho que escutar tudo atentamente. E aí a bênção do Senhor vai resplandecer na minha vida.
Então, se tem algo que nós temos que cuidar espiritualmente, é a nossa audição. Amém? Porque a Bíblia diz que nós recebemos fé pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando o Senhor Jesus, preste atenção, chegou na casa de Marta e Maria, elas chamaram ele, aleluias, porque Lázaro, seu irmão, tinha morrido. Preste atenção, tem gente desatenta. Lázaro tinha morrido, e quando Jesus chegou, a Marta já jogou Jesus na parede. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já pressionou Jesus, já fez uma pressão em Jesus. E Jesus disse, Marta, ele não disse para ela, se tu vê, ele disse para ela, se tu crê, aí tu vai ver a glória de Deus. Não é se tu vê, tu vai crer na glória de Deus. Não é se tu crê, tu vai ver. Então, para mim ter uma visão espiritual, primeiro eu tenho que ter um ouvido espiritual. Primeiro vem a audição, depois vem a visão. Se tu crer, e a fé vem pelo ouvir, tu verás a glória de Deus. Então, se eu não crer, como é que eu vou ver as coisas de Deus? Tem um princípio. O primeiro membro espiritual, o primeiro órgão espiritual que Deus quer nos dar é o ouvido espiritual. Porque daí te julga pela palavra. Por que hoje tem por aí, irmãos, pessoas se batendo, pessoas se perdendo no caminho? Aleluia! Porque estão olhando para muitas coisas e estão deixando de ouvir a palavra de Deus. Estão se deixando levar pelo olho. Aleluia. Quando Jesus chama, que ele está indo para Samaria, preste atenção. Ele está passando com uma multidão. E a Bíblia diz que tem um cego. Olha só o mistério. Tem um cego sentado à beira do caminho. Não é um surdo, é um cego, irmão Sérgio. E quando ele escuta a multidão passar, e ele pergunta, quem é que está passando? É Jesus, é o Messias. Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele não enxergava, mas ele escutava. Ele tinha audição espiritual. O Espírito Santo, pelo ele ouvir da mensagem, ele recebeu fé. E aí Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Aleluia. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Ele só recebeu o milagre porque ele creu através do que ele ouviu. Estão entendendo? Então, para mim ter uma vida abençoada, eu tenho que ter um ouvido afinado, um ouvido que escute a voz de Deus, um ouvido que ouça a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Elas não vão ouvir outro, elas vão seguir a minha voz. Então, se eu não escuto a voz de Jesus, irmão Adriano, se eu não estou presente aonde Jesus está falando, preste atenção, mocidade. Se eu não participo das reuniões aonde Jesus fala, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou conhecer a voz de Jesus? Se eu me deixo levar por movimentos, por situações, por enredos que o inimigo lança, usa, como é que eu vou escutar a voz de Deus? Aí daqui um pouquinho chega alguém e me diz, Fabrício, tem isso para a tua vida. E se eu não tenho um ouvido afinado, não escuto a voz de Deus e vou naquela mensagem, a minha vida sofre uma regressão. Em vez de eu andar para frente, eu ando para trás, porque eu não ouvi atentamente a voz do Senhor. Aqui estão os irmãos, os músicos, e quando eles vão afinar os instrumentos, quando eles vão afinar os aparelhos, o que é que eles usam para afinar? É o ouvido. O músico que mais tem habilidade, o músico que mais consegue se expressar através dos instrumentos, é aquele que já afinou o ouvido. É por isso que quando uma pessoa está aprendendo a tocar, ela não sabe muito, depende do outro, e o outro pega e sai tocando, só desanota e vai embora. Por quê? Às vezes nem precisa dizer, é só uma pessoa cantar e ele vai atrás, por causa do ouvido. Então nós precisamos afinar o nosso ouvido. E aqui a Bíblia diz, se atentamente
ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então Ele vai te abençoar. Hoje eu sou jovem, um exemplo, né? Hoje eu sou um moço de 16, 17, 18 anos. Sou uma moça de 16, 17, 18 anos. Porém, eu quero para mim, eu espero para mim um futuro abençoado, um futuro feliz. Como é que eu vou alcançar isso, irmão Fabrício? Ouvindo a palavra de Deus. Meditando na palavra de Deus. Guardando, o salmista disse, esconde a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Como é que ele escondeu? Como é que ele guardou? Porque ele ouviu. Então, se eu não ouvir, se eu não escutar, como é que eu vou ser abençoado? Jesus fala também, eu vou comparar um homem prudente a uma mulher prudente, vamos dizer assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Então não adianta eu fazer como o Tiago disse, ser um ouvinte não praticante. Não adianta nada. A bênção está na minha frente, porém eu não pego ela, porque eu não pratico. Então tem um segredo, preste atenção. Tem um segredo para me ser abençoado. Que segredo é esse, irmão Fabrício? É eu ouvir a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. É o segredo para nós sermos abençoados. Se eu ouvir a palavra e não entender, irmão Adriano, fiquei confuso, eu não entendi o que o irmão quis dizer, eu não entendi o que a irmã falou, então tu tem que procurar entender aquilo que foi falado, porque senão vai nascer uma confusão na tua mente. Amém? Aleluia. Como é que tu vai praticar alguma coisa que tu não entendeu? Tu está no colégio e a professora está ensinando matemática. Se tu não entendeu, não compreendeu a matéria, tu vai fazer as provas, tu erra tudo, porque tu não compreendeu, ficou uma confusão, não entendi nada e arrisquei. Não, com Deus não dá para nós arriscar. Com Deus nós temos que caminhar atentamente, rumo às bênçãos do Senhor para a nossa vida. Amém? Irmão, se tem uma mensagem, preste atenção. Se tem uma mensagem que é complexa, que é difícil, que é complicada de nós pregar, é essa mensagem. Por quê? Porque requer atenção. Porque através dessa mensagem a tua história pode mudar. Porém tem um detalhe. Se tem uma mensagem, se tem um culto, se tem um assunto que traz guerra espiritual, é exatamente esse. Por isso pode estar te dando sono, pode estar te dando um peso na mente, uma coisa que tu não está conseguindo se concentrar na mensagem. Por quê? Porque se tu entender que através do teu ouvido a tua bênção é conquistada, a tua vida muda. Então há uma guerra espiritual. Porém eu acredito numa coisa, que Deus não nos trouxe aqui em vão. A Bíblia diz, o sábio Salomão, ele disse, olha o que ele falou. Que o inteligente ou a inteligente, ele inclina os ouvidos para a sabedoria. Ele para, irmão Adriano, tudo que está fazendo para escutar a palavra de sabedoria. Por quê? Porque ele vai adquirir mais entendimento, ela vai adquirir mais sabedoria e a sua vida vai ser abençoada. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então eu dependo disso, porém eu tenho que entender. E aqui está o outro porém. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça. E agora, irmão, aqui nasce um ponto de interrogação gigante. Como é que eu vou saber, irmão Fabrício, se eu tenho ouvido espiritual ou eu não tenho? Como é que eu vou saber? Na prática. Eu vou saber no meu dia a dia, no meu cotidiano, quando eu escuto atentamente a palavra de Deus ou eu não escuto. Se eu me faço de esquecido ou de esquecida, eu não tenho ouvido espiritual. Se hoje, por exemplo, o meu encarregado me fala alguma coisa, me ensina alguma coisa e eu não pratico, eu não tenho ouvido espiritual. Eu sou uma ovelha surda. Sabia de uma coisa? A primeira peste que acontece numa ovelha é no ouvido. Vem a mosca varejeira e põe o seu ovinho no ouvido da ovelha e ela fica surda. E aí ela não consegue mais ouvir a voz do pastor, ela começa a ficar bichada e ela vai se afastando do rebanho, a luz até ela morrer. E depois ela fica cega, mas primeiro começa no ouvido.
e vai se afastando. Cadê a irmã Joana? Cadê o irmão Joãozinho? Que a gente não viu mais. Está se afastando, porque a audição está ficando surdo, está ficando surda. Então corre atrás da ovelha, para passar o bálsamo e sarar a audição dela, porque o inimigo está minando aquela ovelha. Se tu vê uma ovelha se afastando, porque a ovelha ela tem prazer na voz do seu pastor. Ela tem alegria de ouvir a voz do seu pastor, porque sabe que o seu pastor é aquele que cuida dela, é aquele que alimenta ela. Mas quando, porém, a ovelha não gosta de ouvir a voz do pastor, tem coisa errada, tem coisa estranha. Por quê? Porque o inimigo está colocando coisa na cabeça. Está vindo com aquelas conversinhas, está vindo com aquele zum, daquela barejeira espiritual. Porém, nessa noite eu acredito que o Espírito de Deus está derramando um bálsamo aqui neste lugar, está sarando algumas feridas, aleluia, e o poder do Senhor vai repreender toda a força contrária. Por quê? Porque se tem uma coisa que nós não podemos perder jamais, é a nossa audição espiritual. Nós temos que estar sempre com a nossa audição em dia. Irmão Fabrício, faz alguns dias já que eu estou perdendo o gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu só quero escutar isso e aquele outro, mas quando chega de ouvir a palavra, parece que eu não quero. Hoje eu estou no culto por uma obrigação. Sabe quando acontece esses probleminha? Tem algo estranho acontecendo. Você já viu aqueles cultos que chegou na hora da palavra, as pessoas saem para fora? A ovelha está sem ouvido. Porque na hora de ouvir a palavra do pastor, a voz do seu pastor ela se retira. Está bichada. Então é um perigo uma ovelha andar com a outra, porque se contamina, é pegajoso. Estão entendendo? Então se tem algo que nós temos que orar e pedir para Deus sempre manter aberto, é os nossos ouvidos espirituais. Por quê? Porque se o meu ouvido espiritual fechar, a minha fé morre. Amém? Porque a minha fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Aleluia. Então o ouvido, irmãos, é algo muito forte. Falar de ouvido espiritual é algo profundo. Por quê? Porque às vezes, irmãos, presta atenção, agora nós já estamos concluindo. Às vezes, para nós receber algo de Deus, para nós sermos abençoados, depende da minha fé, depende do meu nível espiritual. A igreja, irmãos, o reino de Deus, para você entender um pouquinho melhor do que nós estamos envolvidos, o reino de Deus é uma escada. O reino de Deus é uma escada. É degraus, é níveis. Estão entendendo? O reino de Deus é uma estrada que a gente está caminhando dia após dia, indo ao encontro dele. O reino de Deus nas nossas vidas é uma construção que todos os dias nós estamos metendo a mão na massa, estamos envolvidos nessa obra. Então não é do dia para a noite. Então entenda uma coisa, que o reino de Deus não depende da nossa arrancada, depende da nossa chegada, irmão Sérgio. Porque hoje eu sou crente, não quer dizer que amanhã eu seja. Porque hoje eu dou uma bênção na presença de Deus, amanhã não quer dizer que eu esteja. Depende do meu hoje. O meu amanhã depende do meu hoje. O meu hoje dependeu do meu passado, do meu ontem. E o meu amanhã depende do meu hoje. Então o que quer dizer? E hoje nós olhamos, e não é uma crítica, é uma observação. Muitas pessoas que estavam conosco, hoje não estão mais. Por quê? O que aconteceu, irmão Sérgio? Deus mudou? Jesus é outro? Não, Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, não mudou. Mas o que aconteceu? Ouvido espiritual. Nos últimos dias, Paulo disse, terão comichões nos ouvidos e procurarão mestres segundo os seus próprios pensamentos. Então a minha fé depende do meu ouvido. E se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer, é bichar, é contaminar a nossa audição, é fazer nós ter uma enfermidade, aleluias, nos nossos ouvidos espirituais. Então nós temos que pedir para Deus, porque isso depende de guerra espiritual. Tem pessoas, irmãos, e nós sabemos, isso é um fato, pessoas que eram muito usadas por Deus, muito, e hoje não são mais. Hoje nós olhamos para a sua vida, e mais uma vez eu digo, não é uma crítica,
É uma análise. Não são mais os mesmos, irmão Adriano. O que aconteceu? Será que a Bíblia mudou? Não. Sabor espiritual mudou. Eu não gosto mais de escutar o que eu escutava. Eu não gosto mais de ouvir o que eu ouvia. Muitas coisas, eu não vou dizer muitas para não exagerar, mas algumas coisas estão mudando dentro da igreja. O que, por exemplo, irmão Fabrício? Antes nós ouvíamos mais falar aquele versículo, por causa do multiplicar-se da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje nós quase não escutamos mais este versículo. Parece que ficou no esquecimento. Uma coisa que a gente não escuta mais, irmão Adriano, que a gente escutava, e os irmãos, as irmãs mais antigos vão concordar comigo, que a gente não escuta mais é ouvir aquela expressão, crente sapecado. Quando é que faz tempo, irmão, que tu escutou essa expressão? Faz tempo, né? Crente sapecado. Irmão, quando Deus me mostrou isso, irmão Sérgio, o irmão Sérgio é desse tempo. Aleluia. Quando nós se convertemos, eu me converti, aceitei Jesus na mesma congregação que o irmão Sérgio congregava lá na Medianeira 1, nós ouvíamos isso quase toda semana. Ah, coitado do irmão, da irmã, é sapecado. O que isso quer dizer, irmão Fabrício? Tem jovem que não escutou isso aqui que nós estamos falando agora. Quer dizer que ele era crente e não era crente. Ela era crente e não era crente. Era meio termo. Aleluia. Isso não se ouve mais. Por quê? Porque os tempos estão mudando, mas não a igreja. A igreja tem que ser a mesma. Vamos nos colocar de pé. Tito, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 9. Talvez eu estou errando, mas é em Tito. Que diz, se eu estou errado, alguém quiser me ajudar, pode me falar. Que Deus vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Um povo seu. Aqui, irmão Adriano, nós já podíamos ir meia hora falando. É um povo de Deus, um povo seu, inconfundível, irmão Daniel. Um povo seu, exclusivo, obra particular de Deus, que olha e vê Deus na vida. Traz a diferença. Não é parecido, não é semelhante, eu acho que é, talvez será. Não, é um povo seu, é de Deus. Olhou, está vendo, é de Deus, é um povo seu. Aleluia, um povo zeloso. O que é zeloso? Aquele que tem zelo, aquele que guarda, que protege, que cuida, que tem apreço. Esse é o povo de Deus, que zela pelas coisas de Deus, que não faz de qualquer maneira, de qualquer jeito, não, atentamente. Aleluia, um povo seu, zeloso e de boas obras. Produz boas coisas. Mas, porém, nós temos visto por aí muita gente, Adriano, e mais uma vez eu repito, não estou criticando ninguém, mas nós temos visto por aí muita gente que diz que é crente, que é evangélico e está fazendo muitas obras ruins. Não são obras boas. Um povo seu, zeloso e de boas obras. Estão fazendo tudo ruim. Não é o povo de Deus. O povo de Deus é um só. São muitas igrejas. Salomão disse, muitas são as princesas, mas a rainha é uma só. Aleluia, é aquela que ouve a voz do noivo. Amém? Eu quero orar nessa noite com a mocidade. Quem quiser receber oração, passa aqui. Se por acaso o inimigo está minando o teu ouvido espiritual, se por acaso tu está sentindo uma aversão à palavra, eu não gostei da palavra que o irmão pregou aquele dia o irmão falou algo, eu não gostei, cuidado, aleluia, cuidado que o inimigo pode estar tapando o teu ouvido, ele pode estar botando uma surdez na tua vida, cuidado, atente para a voz do Senhor. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Tem coisas que a gente não pode pregar para todo mundo. Aleluia. Tem coisas que a gente não pode falar para qualquer um. Eu creio que vocês já viveram isso. Irmão, eu vou te contar um segredo, mas é para ti que eu vou contar. Irmão, eu vou te contar algo, mas é para ti. Tem que ser para a pessoa espiritual. Se eu vou contar para quem não é, vai me escandalizar. Já aconteceu isso com você. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é melindroso. Aleluia, Jesus disse, não lancei as vossas pérolas aos porcos. É pesada essa palavra, irmão Sérgio. Jesus está dizendo que tem pessoas que são comparadas a porco. Que pérolas são essas?
palavras de vida eterna. Às vezes Deus te dá mistério, te dá maravilha, coisa que para ti, meu Deus, que alegria, Deus falou comigo naquele versículo. E tu conta para alguém, a pessoa ri da tua cara, mas tu é uma bobalhona, tu é um bobalhão. Mas para ti é algo precioso. Por quê? Porque aquela pessoa está com um espírito que não é o Espírito de Deus. Não está preparada para ouvir o nível. Não é o mesmo. O reino de Deus é uma escada. Você tem que entender isso. Eu fui falar com o irmão não entendeu. Eu falei com a irmã, o céu se abriu. Nível. Nós temos que entender que o reino de Deus é um reino de nível. Tem gente aqui que tem 10 anos de fé. Tem gente que tem 15, tem gente que tem 30. Não é o mesmo nível. Tem um que entende o assunto do outro e tem outro que não entende. Porque não está na mesma dimensão. O reino de Deus são níveis. O irmão falou aquele dia, fiquei bravo. Fiquei brava. Porque não entendeu a parábola. Não entendeu a pérola que Deus estava dando. Então não discuta, não questione, não murmure. Tente entender o que Deus está te falando. Aleluia. Irmão, eu não entendi. Então vai para oração. Procura alguém que entenda. Procura alguém para te explicar. Mas deixe o teu ouvido afinado. Não quero mais ouvir nada dela. Não quero mais ouvir nada dele. Às vezes Deus está usando a pessoa para te ajudar. Às vezes Deus está usando a pessoa para te orientar. Mas não seja um surdo espiritual. Vou concluir agora, nós vamos orar. Uma vez eu conheci o irmão Adriano, um rapaz que veio de São Paulo, de a pé para Novo Hamburgo. Isso é loucura? Está mentindo, irmão Fabrício? Não, está aqui minha esposa que ouviu a história. O rapaz veio de Rio de Janeiro, de São Paulo, de a pé. E eu fiquei questionando aquilo ali, irmão Sérgio. Por que aconteceu isso? E conversando com o rapaz, eu vi ele era surdo espiritual. Pessoas aconselhavam, pessoas ajudavam, pessoas tentavam orientar. O pastor aconselhou, oração, e não entrava. Aleluia. E você encontra, vocês vão ver que isso que nós estamos falando hoje é real. Tu encontra uma pessoa surda espiritual, todo mundo já aconselhou, todo mundo falou, e não entrou no ouvido. Quando vê, está desviado, está morrendo, está se perdendo, porque não ouviram a voz de Deus. Aleluia. Essa semana mesmo, foi por isso que Deus me deu essa palavra. Um jovem, irmão Adriano, era para estar muito abençoado. Não estou falando mal dele não, mas é uma bênção de Deus. Por isso que eu disse que eu vim trazer saúde para essa mocidade nessa noite. O rapaz já está indo para o 3º casamento, porque não ouve a voz de Deus. Deus fala e é só aquilo que ele acha. Mas certo aquilo que ele pensa, não entra nada. Está fechado os ouvidos e está tendo prejuízo. A sua vida está sendo uma desgraça, porque é surdo espiritual. Olha a Deus, Deus, não me deixe ser uma surda espiritual. Não me deixe ser um surdo espiritual. Eu não quero perder tempo, Senhor, na face da terra. Mas se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus e atentares para ela, tu vai ser abençoada onde tu passar. As pessoas vão reconhecer que Deus é contigo. Levante a tua mão para o céu, por gentileza. Vamos orar nessa noite. Diga para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Deus, não me deixe criar nojo, meu Senhor, porque tem gente que já tem nojo da palavra de Deus. Tem gente que tem aversão à palavra de Deus, não quer mais escutar. Aleluia, a surdez está pegando. Mas nessa noite o Espírito Santo, o doutor de Deus está aqui sarando. O doutor do Senhor está aqui curando. Se o diabo estava querendo te fazer uma surda, um surdo espiritual, o sangue de Jesus tem poder nessa noite. E você vai ser abençoada. E você vai ser abençoado. Vai ter um futuro próspero. Vai ter uma família abençoada. Deus quer te ajudar. Levante a tua mão para o céu e vamos orar. Feche teus olhos e seja sincera com Deus, seja sincero com Ele e diga: Deus, não deixa eu ser um surdo espiritual. Eu quero ter ouvido para ouvir, Senhor, a tua voz. Eu não quero me perder pelo caminho. Eu não quero perder tempo, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar nessa noite, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, eu quero te engrandecer, meu Senhor, por estas pessoas, estes moços e estas moças que estão aqui, Senhor, nesta noite ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu quero agora te pedir, Senhor, que tu coloque o seu azeite, oh, aleluia, nos ouvidos dessas ovelhas, meu Senhor, desses cordeiros, meu Senhor. Se por acaso
cansaço, aleluia, a mosca varejeira espiritual está tentando, meu Senhor, tirar a audição deste servo, dessa serva de Deus. Que o teu poder cure, que o teu poder repreenda, que o teu poder, meu Senhor, repreenda essa enfermidade espiritual, surdez espiritual, vai saindo no nome de Jesus, vai soltando esta orelha, esse ouvido espiritual, sai no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, seja queimado, seja queimado. Senhor, abençoa esta mocidade, meu Senhor. Dê ouvidos espirituais para eles, meu Senhor. Que eles sejam, meu Senhor, bons ouvintes da Tua palavra. Não deixa, Senhor, o espírito da apostasia entrar nos seus corações. Deus, não deixa, meu Senhor, que o espírito do anticristo, aleluia, venha minar a fé destes moços e dessas moças, não. Mas que eles tenham alegria de ouvir a palavra de Deus. Que eles tenham alegria de escutar a mensagem do céu. Espírito Santo vai sarando, vai curando, vai, meu Senhor, vai revertendo, vai transformando, vai fazendo milagre, prodígio, maravilha nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, e desde já nós te agradecemos pela vitória, no nome do Senhor Jesus, amém.